Hoje, com toda a convicção, eu consigo tratar as doenças dos meus clientes na raiz em apenas 4 sessões. Eu fiz em apenas 30 dias R$ 5.642. Me fala o seu nome completo e a cidade e o estado que você mora. Meu nome é Paulo Henrique Alves, moro na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Qual que é a sua profissão? Com o que você trabalha, Paulo? Eu trabalho há 30 anos no Ministério Público e mais com contato com pessoas, atendimento ao público, como se fosse um atendimento mais humanizado. Uhum. E você já trabalhava na área de terapias naturais antes? Ou já tinha algum contato ou não? Não, não tive nenhum Não. contato, apesar de ter feito um curso, mas atuação nenhuma. Tá. Você consegue me contar uma história que tenha marcado você aí antes da interoterapia entrar na tua vida? Consigo. Eu sempre, dentro da minha casa, eu sempre vi a minha esposa sofrendo com enfermidades, várias enfermidades, todos os ites da vida aí, sobretudo problema no estômago e também intestinal, especificamente a síndrome do intestino irritável. Então, eu convivi com isso e convivo até o dia de hoje com essa situação de ver a minha esposa sempre se queixando de problemas de saúde, já fez cirurgia no estômago, já fez várias colonoscopias para identificar o problema no intestino. Então, assim, esse quadro eu vivenciei antes de conhecer, né, Uhum. o curso. E foi justamente por essa razão que eu resolvi me entregar, fazer o curso, buscar mais conhecimento, com o propósito de ajudar a minha esposa. Uhum. E como que você me conheceu? Eu te conheci procurando nas redes sociais alguma alternativa que viesse a me ajudar, não a me ajudar especificamente, mas a ajudar a minha esposa, né? E encontrei você falando sobre tratamento do intestino e aquilo me chamou a atenção. E eu então fui procurar me inteirar mais do que era aquilo que você estava falando, e foi onde me deparei com a oferta das aulas ali gratuitas, né? Para a gente conhecer, fazer algumas aulas ali durante a semana. E aí foi aonde eu te conheci e já entrei para fazer este curso das aulas gratuitas ali. Das aulas gratuitas ali do evento gratuito, teve alguma coisa que mais te impactou, que mais te chamou a atenção? Você consegue lembrar de alguma coisa? Consigo. O que mais me chamou a atenção foi o fato de falar que a maioria das enfermidades, das doenças crônicas tinham origem no intestino. Isso para mim foi um fato assim inédito, porque a gente sempre ouve nos diagnósticos, né? Minha esposa, anos e anos indo com consultas médicas em especialistas, jamais ouvi esse termo, falar que a origem era no intestino. E o que me chamou mais atenção ainda foi o fato de que você mostrava, você falava e mostrava estudos científicos que comprovavam exatamente a tua fala. Então, aquilo me chamou a atenção, falou, opa, ela não está falando de si própria, ela está falando com embasamento em estudos científicos. E você mostrava os links, eu falei, puxa, ela está disponibilizando para a gente conferir. Então, aquilo foi me dando mais credibilidade, ganhando mais segurança naquilo que você falava. E aquilo foi me deixando mais interessado ainda, né? E também o que me chamou a atenção foi o fato de que, embora as doenças tinham origem no intestino, as doenças que você foi falando, uma a uma série de doenças,
grande parte dela a minha esposa também tinha. Então eu falei, puxa vida, se além de ela ficar com o intestino saudável, ela ainda vai conseguir eliminar, ou pelo menos, né, aliviar todas as demais doenças que ela tem, ansiedade, a irritabilidade, sono, ela perturbava o sono, ela não dormia tranquila, porque sempre sentia desconforto no intestino, no estômago. Aí aquilo foi como se fosse a martelada final de falar, não, é isso aqui que eu vou fazer esse curso, entendeu? E tinha alguma coisa que passava na tua cabeça, assim, que te impedia de entrar na formação em enteroterapia? Bom, uma das coisas que assim, eu já vim para aula gratuita pensando se eu teria condições de ir para frente, né, pagando o curso. Essa era um detalhe que me chamava a atenção. E um outro fato é que você explicou como que era mais ou menos a metodologia, o protocolo. É, eu já vim assim, não sei se por lidar com a minha esposa já há anos, uma resistência da parte dela de não passar pelo tratamento, pelo fato que tem muita abstenção daquele hábito alimentar que a gente vem de décadas e décadas, né? Então, eu já bem conhecendo essa parte em relação a ela, eu falei, puxa, será que vai valer a pena? Eu não sei se ela vai, eu vou investir nisso, mas de repente ela não aceita, e daí? Só que por trás de tudo isso tinha algo que estava me gritando mais dentro de mim, que é assim, Stephanie, eu estou em vias de me aposentar. Vias não, tenho ainda alguns belos anos pela frente, uns 5, 6 anos para me aposentar da minha atual profissão. E eu não quero ficar parado. E eu gostaria de algo que eu pudesse contribuir mais com as pessoas. Apesar do meu trabalho, eu contribuo com as pessoas, mas eu gostaria de ser mais efetivo, algo que eu conseguisse realmente dar um resultado para alguma pessoa que falasse: puxa vida, isso aqui valeu a pena para mim, né? Uma satisfação maior de um retorno, de gratidão, entendeu? Nem tanto financeiro. E isso, em uma das tuas falas lá, você deixou muito claro que você pode levar em paralelo com o seu trabalho atual. Você pode, de fato, decidir depois se você vai querer ser um enteroterapeuta profissional, seguir isso para a tua vida. Então, isso me ajudou a quebrar essa objeção, talvez numa eventual rejeição ou recusa da minha esposa de prosseguir num tratamento, entendeu? Então, eu levei isso comigo assim, bom, eu tenho isso em meu favor. E aí isso Uhum. me impulsionou, me impulsionou a mergulhar no curso. E assim, teve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, que você falou, meu Deus, essa moça aí falando e mostrando estudo e dando link, teve alguma coisa que deu um clique, alguma coisa que você falou, poxa, por conta disso, eu vou confiar nela? Teve alguma coisa que te fez confiar em mim ou naquilo que eu estava falando? Teve, pela gama de prova social que você mostrou, de muitas pessoas e talvez com as mesmas interrogações minhas, elas acabaram entrando, por quê? Porque obtiveram resultados maravilhosos, certo? Sem contar de um retorno possível financeiro muito rápido. A hora que eu ouvi aquela fala, puxa, eu fiz 5 mil, fiz 6 mil, 7 mil em 30 dias, em apenas 4 sessões, apesar de a gente achar que é conto de fada, a princípio, né? Ah, mais um aí que está falando, né? Mas pela prova social, pela credibilidade, pela firmeza das pessoas que passaram por você, eu acreditei e falei, não, vale a pena, porque... Não, teve a Fabi Lima mesmo, puxa,
alcançou muito mais do que isso, sem contar o benefício na saúde própria dela e de tantas outras pessoas. Aquilo foi maravilhoso, porque eu também tinha algumas coisinhas que eu queria para mim, para minha saúde. Embora eu não pensava em mim naquele momento, pensava na minha esposa. Mas diante dos relatos de muitos que alcançaram benefícios maravilhosos na saúde e também financeiro, falei: "Ah, não. Isso aqui vai dar certo". E assim, você já viveu o tratamento, né, da Já. enteroterapia, o DAMI, como é que foi para você? Para minha pessoa, Isso. tá. Então, quando eu comecei a tomar conhecimento ali do protocolo, do passo a passo, do que eu teria que adquirir. Assim, a princípio, algo que poderia ter me levado a talvez alguma rejeição não, como que fala? Objeção, talvez seria a forma assim, puxa, eu vou ter que adquirir esses óleos essenciais, que na verdade, para quem não tem o conhecimento profundo do real benefício que eles proporcionam, a gente tende a falar, puxa, é muito caro, né? Mas como eu já fazia uso dos óleos essenciais na aromaterapia, né, inclusive óleos essenciais da doTERRA, eu falei assim comigo, bom, eu já tenho o resultado da aromaterapia na minha vida. E pelo menos os sintomas, eles aliviam, eliminam tranquilamente. A gente tem uma qualidade de vida melhor. E ela vai usar esses mesmos óleos de uma outra forma, que é a ingestão, e lendo, aí quando você se aprofunda na leitura e no estudo, aí você toma um conhecimento mais embasado, mais sustentável, né? Aí aquilo fez com que eu também desse maior força para mim, para que eu fosse para frente. Então, o que aconteceu comigo? Eu tinha um desejo de alcançar meu peso ideal, e eu com dietas XYZ, eu não conseguia, porque eu não conseguia eliminar aqueles hábitos dos alimentos que fazem mal para o nosso organismo. A gente já se habituou há muito tempo a comer pizza, lanche, abrir embalagem para fazer uma comida instantânea, rápida. Então, quebrar esse hábito, né? Mas, como eu dei credibilidade a tudo que você falou, com comprovação e com testemunhos, eu falei, eu vou fazer igual o método propõe. Só que eu fui mais radical ainda. O que eu fiz? Na primeira semana, que era só para usar o óleo de limão e ter a vida normal, com a consciência de que se eu fosse diminuindo, retirando aquilo que fizesse mal para mim, eu ia ter um benefício muito maior, eu fui radical. Na primeira semana, eu já procurei a seguir a segunda. Já arrancar tudo mesmo. Não usar o açúcar, não usar glúten, não, eu fui tirando na primeira semana já. E isso fez com que a primeira semana eu já alcançasse resultados espetaculares. Na diminuição do meu peso, fui acompanhando na balança. Eu me arrependo muito, apesar de eu não teria uma diferença muito gritante no meu aspecto físico, né? Por exemplo, eu não era obeso, eu tinha um sobrepeso. Então, apareceria pouco, mas apareceria. E você sempre enfatizou: registra na fotografia, vai lá. Não, eu não registrei, mas eu fui acompanhando o meu peso dia a dia. Fui aferindo. E foi gritante, absurda, a redução do peso dia a dia na minha vida. De modo que eu, no final do tratamento dos 30 dias, eu alcancei a diminuição de 10 quilos nos 30 dias. Sem passar fome, com qualidade de alimentação, e além de perder o peso, e eu cheguei no meu peso ideal, Stephanie, lá nos 30 dias. Cheguei no meu peso ideal.
Eu passei dos 96 que eu estava para 85, que é o meu peso ideal. 85 e alguma coisa. Então, Agora tem que tirar a foto da calça grande, né? Isso eu consigo. É verdade. E até hoje mesmo eu coloquei uma calça que eu não usava há muito tempo para ir trabalhar e, meu Deus, ficou assim. Eu tive que apertar o cinto para poder usar. Então, assim, é gritante o benefício. E o legal, eu quero registrar isso aqui, é que com o protocolo feito direitinho, seguindo o seu método passo a passo, direitinho, sem falhar, a gente não diminui o peso abaixo do peso ideal. Isso é incrível. Ou seja, o corpo, não importa a altura dele, tanto para cima quanto para os lados, o protocolo ajusta tudo. Ajustou tudo. E hoje eu me pesei, eu falei, hoje vai ter, eu vou falar com a Stephanie, eu quero me pesar para ver se eu não estou, tipo, ficando doente, perdendo muito peso. Falo para você com toda alegria. 84,8. Estou ali. Entendeu? Fantástico. Fantástico. Ali equilibrando, bexiga cheia, bexiga vazia. Isso. E além do sobrepeso que foi eliminado, eu tinha uma dermatite seborreica muito forte, principalmente na minha testa. Me incomodava, porque ficava aquelas casquinhas, como se fosse uma pele ressecada, e ficava caindo na minha sobrancelha. Até a minha sobrancelha tinha também casquinhas, caía assim na roupa, ficava me incomodando, ficava tirando. E a minha pele, apesar que ela está brilhando por causa da luz aqui, e eu sou carequinha aqui em cima, mas ela está muito saudável. Não tem mais aquela dermatite, eliminou. Uma coisa também que eu alcancei de benefício, além das peles saudável, foi foco no meu trabalho. Eu leio muito no meu trabalho, então eu perdi a concentração, eu ganhei mais concentração, mais foco. Algo que eu tinha muito, que me incomodava muito, quando eu comia uma alimentação não saudável, que para mim era a minha alimentação normal e natural, e por que eu estou desse jeito eu não entendia, me causava muitos gases e muito estufamento. Eu ficava com meu estômago alto, sabe? Depois do protocolo realizado, sumiu o estufamento, sumiram os gases e também a qualidade da minha evacuação. O meu intestino ficou regulado. E, Stephanie, eu quero deixar claro aqui, né, que vai servir para muitos, que quando a gente acaba fazendo o uso das exceções no percentual de 30% que a gente tem lá, você tem que seguir 70% após o protocolo, correto? Uhum. E aí, esses 30% é o pé na jaca, né? Comer algo que está ali cheio de endotoxinas, abre um pacote numa emergência ali para não ficar com fome, come uma pizza, come um lanche, essas coisas, essas extravagâncias, toma um sorvete, né, que tem ali, contém bastante coisa que faz mal para a gente. É incrível, pelo menos comigo, o meu intestino desequilibra na hora. Na hora. Já começa a fazer barulho lá dentro, já começa a sentir desconforto, um certo estufamento, até gases, começa dá um desequilíbrio instantâneo. Tanto é que a próxima ida ao banheiro é um desastre. É um desastre. Aí o que eu faço? Começo a ter a minha alimentação saudável no protocolo, fazendo ingestão de muita água. Talvez o meu desconforto eu uso o Zengest para dar uma, né? E vou seguindo aquilo que está lá no pós. E aí, dia a dia, vai melhorando aos poucos. Então, assim, a gente acaba pensando da seguinte forma: não vale a pena fazer exceção. Essa é a ideia, é a gente olhar e dizer assim, que daí eu falo, aí nesse momento a gente começa a ter as exceções conscientes, e tipo assim,
será que vale a pena? Será que eu quero isso mesmo? E daí é onde você percebe que você deixa de ser escravo dessas coisas e você Exato. começa a ter controle. Agora eu posso escolher se eu quero ou não. Isso, Consciente do que eu vou comer, consciente do que vai acontecer depois. perfeito. E a gente procura sempre ter por perto alguma coisa que é bastante saudável para o nosso organismo, certo? Uhum, Aquelas oleaginosas lá, né? uhum, Não sei se é esse o nome correto, que uhum. são a castanha, a amêndoa, e ali você vai e aquilo vai te fazendo bem e você vai se saciando. Uma coisa legal também é que uso muito a fibra do psyllium na minha alimentação para que dá aquela saciedade. É assim que eu estou fazendo. Perfeito. Como é que você tá em questão de clientes? Você já tem clientes hoje em andamento no tratamento? Tenho. Então, eu estou na última semana com os dois supervisionados, ou seja, essa aqui termina até domingo. Aí eu vou fazer a entrevista com eles, um encontro, né? Uma reunião, para ver como está a conclusão e vou colher os depoimentos, né? Deles. Já está tudo certo. Esses dois, que são supervisionados aí pelo Instituto. Eles já te relataram de benefício, assim, por cima? Bom, é uma coisa incrível, porque como a gente fala da gente mesmo para eles, e o resultado mais evidente em mim, inclusive que chama a atenção dos meus colegas de trabalho, da família, de pessoas que não me viam há muito tempo e fala, Paulo, o que que você fez? O que que você está com esse corpo aí? Aí é a oportunidade que a gente tem para conversar e falar. E aí, como a perda do sobrepeso é algo muito mais evidente do que a pele, por exemplo, eles acham que o tratamento é para emagrecer, entendeu? E aí entra a nossa explicação, inclusive com os estudos científicos, né? Que são maravilhosos aqueles links que você deixou disponibilizado lá, que a gente pode ter a oportunidade de clicar junto com eles ali no online, se for online, ou de repente ter impresso e mostrar para eles o estudo, pelo menos a conclusão deles. E eles falam: puxa, cara, mas não é para emagrecer? Não é. É um dos benefícios que o protocolo DAMI oferece. Mas muitos vêm porque querem emagrecer, nem tanto porque querem ver o intestino saudável, querem emagrecer. Só que daí eu deixo bem claro que é através do intestino saudável, né, desintoxicado e desinflamado, e esses benefícios, não só a perda do peso, mas tantos outros que virão consequentemente, trarão para eles. Aí eles acabam entrando. Mas a prova viva sou eu. Primeiro tópico sou eu. Aí depois, pelo entendimento que eles acabam tendo, que acabam vindo para querer emagrecer, aí as outras explicações com base e cunho científico, eles falam, não, eu quero isso para mim. Teve esses últimos que eu fechei aí, que é o casal, eles vieram porque ficaram encantados com o poder de benefícios que os óleos essenciais trazem para a saúde, entendeu? Então, assim, eu Uhum. estou com esses dois, já finalizando, estou com um pago na mesma situação, que começou um pouquinho depois desses supervisionados, e os demais, como a maioria eu acabei fechando no final dos 30 dias do desafio, né? Uhum. Eles estão ainda na fase de aquisição dos óleos essenciais, que tem aquela questão de preço, como que eu vou fazer, posso dividir, não posso, eu vou esperar daqui um tempinho onde eu vou ter dinheiro. Mas, assim, fechados, são todos esses que você tem aí no quadro, que eu estou vendo daqui, né? Estão ali. Esses últimos, em especial, estão no fechamento da aquisição dos óleos. Tá com 6 clientes em andamento. Exato, 6 clientes.
E como é que foi para você conseguir esses clientes? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? Bom, no início, os primeiros clientes, pelo fato de a gente ainda não ter aquela habilidade, né, de falar como enteroterapeuta, apesar de ter tudo ali como fazer, eu segui o passo a passo dado pelo método do Instituto, né? Tudo que você recomendou ali, eu fiz a construção dos chamados nas frases pelo WhatsApp, pelo e-mail, se bem que comigo deu muito mais certo pelo WhatsApp, que é o meio maior de contato hoje em dia que a gente tem, né? Além do Uhum, Instagram. Uma coisa que eu ainda não consegui, mas eu tô já dando meus passos, é ir para a rede social. Esses uhum. 6 que eu fiz aí, que eu consegui o fechamento, foi bem no orgânico mesmo, ali no tete a tete da fala um a um, né? Uhum. E deu certo, deu certo. Apesar de eu conseguir atingir ali bem no penúltimo e último dia, mas consegui. Eu segui o seu passo a passo. Segui o seu passo a passo e no mais depois. E assim, né, Stephanie? A gente vai, na medida em que a gente vai falando, primeiro, o segundo cliente, o terceiro, a gente vai pegando aquela habilidade, as coisas já vão ficando já mais fáceis na nossa cabeça, a gente já vai falando, vai mostrando a quebra ali daquele pensamento ainda de crença, de objeções, e mostrando principalmente para o cliente de que o custo-benefício é muito melhor. O que eu faço? Naquela anamnese, né, aquela entrevista inicial, pergunto se a pessoa faz algum tratamento, se a pessoa gasta com algum remédio, e faço ele enxergar o quanto ele gasta, e depois eu apresento o preço do meu trabalho e também do custo que ele vai ter com a aquisição dos óleos essenciais. Mas aí a gente mostra, eu consegui fazer até assim pensando, fazendo o cliente pensar, olha, sabe quanto vai sair cada gota que você vai usar no protocolo? É X. Olha o quanto você gasta de remédio. Você gasta isso mensal. Você vai ficar livre disso nos próximos meses. Salvo algum tratamento mais específico que o médico eventualmente não dê alta, né? Mas aí é ele, o médico. Mas faço o cliente enxergar o total benefício do dummy na vida dele. E aí ele acaba concordando, né? E ele tem uma prova viva falando na frente dele, que sou eu. E aí, contra fatos não há argumentos, né? Então Exatamente. tá vendo, não tem o que falar. Paulo, me conta assim, ó, uma história que te impactou bastante depois aí da que a interoterapia entrou na tua vida. Você já me contou uma antes, agora me conte uma história depois. Uma depois. Bom, Isso. uma história que eu posso contar é a minha própria história dentro da minha casa. Porque, apesar de eu ter falado no início que eu tinha esse receio da minha esposa não dar credibilidade naquilo que eu estava falando para ela, isso aconteceu. Eu estou tratando 6 pessoas que estão extremamente encorajadas pela história do Dami na minha vida, mas a minha esposa mesmo, que foi a mola propulsora para eu entrar no teu curso, ela mesma não começou. Mesmo tendo aqui o marido que alcançou o benefício, e ela está vendo o pós-Dami na minha vida, que também mantém todo o benefício que eu alcancei, eles continuam na minha vida. Só que ela continua com os mesmos problemas no estômago, no intestino.
Ela fala, eu não fico sem o meu cafezinho com leite de manhã e nem meu pãozinho francês com margarina. Oh, Hoje mesmo, ela falou, você vai comer isso aí que você preparou? Falou, vou comer, porque eu quero manter a minha pele saudável, sem estufamento, sem problema no intestino, meu intestino regulado, quero ir ao banheiro todo dia. E ela não consegue ir todo dia ao banheiro. Aí ela fala, mas eu não consigo ficar sem. Consegue, eu consegui. Então, a minha história hoje é essa, que ela saiu pensativa pra caramba hoje e até dando mostras de alguma abertura de que ela vai passar a se alimentar. Eu falei para ela, só 30 dias para você ter tudo isso da sua vida. Quem sabe some tudo isso. Quem sabe não, some, porque olha como que eu estou. Sumiu do meu intestino, funciona normalmente. E eu falo para ela, e olha, você tem prova viva de quando que eu me dou ao luxo de comer uma pizza com você, você vê como que eu fico? Na hora transforma ao desequilíbrio. Ela falou, isso é verdade. Então, assim, a minha história de hoje é continuar mostrando que o Dami ele faz todo sentido na vida do ser humano, para que, pelo menos, eu quero e vou vencer, quem sabe eu consiga dar um outro testemunho para você daqui a um tempinho, falando que a minha esposa conseguiu vencer todas as pedras de obstáculo da vida dela. Então é isso que e eu vai, falo. E vai e vai, conseguir, com certeza. porque às vezes a pessoa não vem de cara, mas daqui a pouco vem, daqui a pouco fala, poxa, fui vencida pelo cansaço. E eu acho que isso, Paulo, é muito importante a gente falar, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas, tanto homens quanto mulheres, que passam pela mesma situação. E às vezes eu tomo a decisão de não fazer, de não viver, de não entrar, porque o outro não quer, porque o outro não vai. E a gente precisa não pode esquecer que a gente é um ser único, a gente é individual. Antes de ser um casal, a gente é um ser humano individual. E é isso que importa, a gente está bem com a gente mesmo. E quem vê a nossa transformação vai querer. É No verdade. certo vai querer, né? Exatamente. Até aproveitando a tua fala, ontem mesmo, um casal do meu convívio aqui social, ele um dia me encontrou e perguntou para mim, Paulo, o que que você fez? Ele usou essas palavras, o que que você fez para ficar fitness desse jeito? Eu falei, muito bem, gostei do seu interesse. Vamos marcar um dia para a gente conversar? Eu tenho muito para falar para você. Eu falei assim, mas eu estou tão corrido. Então, eu vou fazer o seguinte para você. Eu vou te mandar alguns áudios, tá bom? Você ouve os áudios e depois você me fala, tá bom? Tá bom. E eu mandei, fiz um total de uns 8 áudios, assim, bem curtinhos cada um, explicando para ele o protocolo não, é o protocolo, falando dos estudos científicos, tal, falando dos percentuais de mortes por conta de doença X, Y, Z, né? E entrava no protocolo DAMI, até dei um spoilerzinho, não sei se eu devia ter feito, mas eu fiz. Dei um spoilerzinho para ele sobre procedimentos das semanas e falei para ele, olha, em só 30 dias você vai ter o mesmo resultado, quem sabe até melhor do que eu. Aí no outro dia eu recebi assim, ouvi os teus áudios, quero fazer esse negócio que você fez, negócio. Ou seja, pelo jeito, eu ainda não fiz o contato com ele, marcamos para amanhã, quero fazer uma reunião bem completa com ele, presencial ou online, para que eu explique realmente para ele o que é o protocolo DAMI, e provavelmente eu vou fechar com mais um casal. E me conta, Paula, assim, ó, de quando você começou na formação até você fechar ali o teu primeiro cliente, quanto tempo levou, mais ou menos? Olha, levou... Era uma pessoa muito conhecida que ela certamente ela ia acreditar no que eu ia falar para ela, né? Porque por isso que é bom ser íntegro em tudo, né? Você ser íntegro em tudo, não deixar nada manchar a sua pessoa. Depois de que eu comecei a estudar, a acessar as aulas do curso e tudo mais,
quando eu me senti assim habilitado não, com uma certa condição de poder já falar, eu acredito que nos 15 dias, depois que eu estava estudando, eu já fiz esse primeiro contato e ela foi a primeira pessoa que já pensava que o tratamento era para emagrecimento. E aí, por conta disso, daí eu expliquei para ela realmente que não era especificamente para isso, mas era para uma limpeza, desintoxicação, desinflamação do intestino. E aí ela fechou comigo, que foi o primeiro atendimento supervisionado. Foi esse em Uhum. 15 dias. Aí o segundo atendimento foi uma podóloga que eu frequento, né? Eu passo com sessões com ela. E falei também do protocolo ali, na hora que ela estava fazendo a sessão comigo. Ela falou assim: não, eu quero fazer isso daí também. E como eu precisava, até eu escrevi para você, são dois, obrigatoriamente dois. Alguém da equipe, ou foi você, não sei, falou: não, são dois. Aí eu falei: então você vai fazer o atendimento supervisionado comigo. E o legal, Stephanie, é que a pessoa fala: ah, vai ser supervisionado pelo Instituto Brasileiro de Interoterapia? Exatamente. Ah, então eu faço. Até porque eu também não podia me intitular como interoterapeuta, eu estava me formando, certo? É Uhum. justamente, o supervisionado é justamente por isso, para que aquele que está em formação tenha uma sustentação, um respaldo do instituto, onde aqueles dois atendimentos supervisionados vão ser totalmente acompanhados, certo? Por alguém Uhum. totalmente habilitado na área. Então, isso, Stephanie, faz com que quebre talvez algumas objeções de poder fazer tratamento com alguém que não está ainda formado, certo? Aí Uhum. depois que eu tive o resultado em mim, apesar de não ter ainda o título enteroterapeuta e nem uma credencial, aí o resultado em nós mesmos por si só já é a credencial. Aí os clientes começam a chover. Deixa eu ver, é um atrás do outro, porque daí eles ficam perguntando, questionando o que você fez, como que é isso aí, e aí pronto. Então, é legal que a nossa própria história de vida, ela por si só, ela já nos habilita a fechar. E me fala sobre segurança para atender. Como é que você se sente hoje? Você tem segurança para aplicar a enteroterapia nos seus clientes? E se você tem, o porquê? O que você acha que colaborou para você ter essa segurança? Olha, eu assisti grande maioria dos vídeos que o Instituto disponibiliza, tem o seu canal, eu assisti todos eles e a gente também se inspira, né, naquilo que os nossos colegas que nos antecederam passaram. Então, aquilo vai te dando força, porque o mesmo resultado que eles obtiveram é bem provável que eu vá obter também. Então, a gente se inspira nos depoimentos dos colegas e também no passo a passo que você dá. Porque aquele passo a passo, ele não deixa erro para ninguém, certo? Então, como eu te falei, na medida em que você vai fazendo 1, 2, 3, 4 atendimentos, seguindo a metodologia e o passo a passo que você nos fornece, isso nos vai dando segurança, coragem. E o incrível é que o resultado, quando você fecha 1, fecha 2, fecha 3, você vai se sentindo mais empoderado. Então, é claro que pela experiência e a vivência entre um ou outro cliente, que a gente vai precisar ter mais expertise ou um pouquinho mais de habilidade e cuidado para quebra de alguma objeção que talvez ainda não surgiu nos atendimentos anteriores, mas uma grande segurança é a comunidade do Facebook. Isso é espetacular. E até eu lembro que no começo, eu escrevia muito no atendimento do WhatsApp. E aí você falava: Paulo, olha, essa dúvida ela é pertinente lá no grupo. Por quê? Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outro que está lá. E lá você vai ter também resposta para quase tudo, você falou.
E quando eu entrei lá, realmente, você começa a ver, você ensinou a colocar com prioridade de datas, prioridade de assunto, você deu uma orientação, você coloca lá na lupinha como você quer a pesquisa, vem tudo ali, aí você vai, um a um, e vai várias opiniões e dúvidas de colegas que o Instituto responde na hora ou no prazo que vocês dão, vocês respondem. Ontem mesmo eu tive uma dúvida, mandei lá, já veio a resposta. Então, a gente não tem por que ficar inseguro. Por quê? Porque, eventualmente, algo que a gente não vivenciou ainda durante os atendimentos, se não tem lá na comunidade, ou até mesmo no WhatsApp, às vezes conseguimos uma coisa já imediata, certamente, se não tem lá, vai ter, porque a resposta vem. Maravilha. E assim, fala para mim quantos clientes você conseguiu fechar até agora e qual que é o valor financeiro que você conseguiu desses atendimentos. Eu fechei até agora 6 clientes pagos, né? E eu fechei no valor total, dentro do período ali do desafio, R$ 5.642. Maravilhoso. Nosso Enter Gold vai receber ali a plaquinha, vai receber o jaleco personalizado. E eu acho que essa é uma questão tão maravilhosa, porque como você falou, você continua trabalhando. Sim, Você continuo trabalhando. está atendendo nas suas horas vagas, né? Exatamente. E isso quer dizer que é possível. Totalmente. Só não é possível para quem dá desculpa, né, Paulo? Exatamente. Se você começar a dar desculpinha, você vai encontrar várias razões para não entrar, certo? Eu tinha algumas que foram quebradas por eu ter acreditado naquilo que o Instituto Brasileiro de Interoterapeutas estava fornecendo. A prova social, um material magnífico, com fundamento científico, totalmente comprovado, clinicamente testado por vocês. Sabe uma coisa, Stephanie, que é muito legal? A objeção de comprar os óleos essenciais e falar que é caro, sabe um dos argumentos que eu utilizo e que quebrou assim vários, é falar que o Instituto Brasileiro de Interoterapia homologou o uso dos óleos essenciais no tratamento. Entendeu? Isso dá muita força, porque o instituto pelo qual eu fiz a minha formação homologou o uso dos óleos essenciais da doTERRA como o único que não faz mal. Mesmo ingerindo, pode ingerir. Então, isso é muito legal. Muito bacana mesmo, pode ter certeza. 2, 3 clientes falaram, mas é homologado mesmo pelo Instituto? É homologado, vou te mostrar, eu mostro. E isso é muito bacana, porque dá um poder assim de crédito muito grande. Isso é muito bacana. Agora imagina quando você tiver com seu jalequinho personalizado, sua credencialzinha do IBE aí, ó, vixi, Viu? esse homem vai ter fila e fila de espera para atender, hein? Viu? Deixa eu te falar uma coisa. Assim, me corrija se eu estiver errado. Eu fui um dos que adquiriu o curso dentro lá né? E recebi um jaleco. Certo? Está escrito Instituto Brasileiro de Interoterapia, lá. Vesti, experimentei, a medidinha que vocês mandam lá para a gente conferir e tal, não erra de jeito nenhum, veio certinho, né? E eu coloquei e tirei uma foto e mandei no grupo da família, né? Com ele. E todo mundo batendo palma e falando, uau, o que é isso? Até alguns que a gente omite um pouco, até dá força, né, para pôr o jaleco. Aí eles falam, o que é isso aí? Você está atendendo o que é? Você é médico? O que é? E aí eu falo para aqueles que ainda não conheciam o assunto, sabe? Mas você falou aí que eu vou receber um personalizado assim, mas como que é? Mais um? É mais um, meu amigo, olha aqui, ó, tá vendo esse meu aqui? Ai, Stephanie, que legal! você vai receber um desse aqui. Todo Enter Gold recebe a placa de Enter Gold
mais um jaleco personalizado. Não, olha, isso para mim agora está sendo assim, talvez tenha até falado, mas eu não sabia que era assim. Eu achava que era esse aqui. Não, você vai receber mais um aí na portinha da sua casa, meu bem. Puxa, que legal! Bacana, não sabia, foi surpresa para mim aqui. Aí, ó, pronto. Fiz seu dia, então. Que bacana, legal. Paulo, você consegue falar que hoje você trata o problema do seu cliente na raiz em 4 sessões? Claro que sim. Hoje, com toda a convicção, eu consigo tratar as doenças dos meus clientes na raiz em apenas 4 sessões. E quanto que você fez em um mês? Eu fiz em apenas 30 dias R$ 5.642. Maravilha! E é assim, ó, todo aquele medo de não conseguir pagar, de se apertar financeiramente, se dissolveu, né? Que você já pagou quase 3 formações já, né? Exatamente, exatamente. E assim, Stephanie, mais do que nunca, apesar de eu ter feito uma ou duas formações de terapeuta, né, mais para o lado holístico ali, eu quero, de todo o meu coração, seguir daqui para frente, e quando eu conseguir ficar trabalhando exclusivamente, sem ser no paralelo, nas horas extras, nos tempos vagos, com a heteroterapia, eu quero levar isso para a minha vida, porque o benefício veio para mim e, com certeza, daqui a alguns dias, um novo depoimento que a minha esposa vai ficar maravilhosíssima e ajudar um número sem par de pessoas que estão gritando de dores aí fora porque desconhecem o tratamento da enteroterapia na sua vida. Quero levar isso para a minha vida. E vai levar. Já tá levando, né? Já Sim. começou, isso é o mais importante, já começou. E Paulo, conta para mim assim, ó, você falou que você fechou ali seus primeiros clientes com 15 dias. Você consegue lembrar mais ou menos com quanto tempo você fechou seus 2 primeiros clientes para pagar a formação? Para pagar a formação, eu consegui os meus 2 primeiros dentro do protocolo, mas no finalzinho dele, eu consegui já alcançar os meus 2 clientes pagos. Apesar de ter um primeiro cliente foi junto com os supervisionados. Uhum. 15 dias. E indo mais para o final ali da última semana dos 30 dias do desafio, eu fechei esses outros, entendeu? Foi menos de 30 dias. Menos de 30 dias. O fechamento, sim. Uhum. Apesar de eu não ter sido pago, né? Uhum. Dentro ali, mas o fechamento, a hora que ele falou, não, quero fazer com você, vamos fechar. Só faltavam os detalhezinhos de óleo, aquelas coisas, eu acerto. Uhum. Mas logo no dia seguinte, isso já aconteceu. Então, menos de 30 dias. Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui para você. Me fala agora como que você agora está se sentindo. Paulo Henrique Alves, Enter Gold, transformando a vida das pessoas, tratando o problema delas na raiz. Como que você está se sentindo? Bom, em primeiro lugar, eu estou me sentindo realizado, né? Por ter acreditado primeiro em mim, né? De que isso podia fazer toda a diferença na minha vida. Então, eu me sinto realizado por este feito, por esta meta que eu alcancei, e também por ter sempre aqui dentro de mim esta gratidão pelo Instituto Brasileiro de Interoterapia, que me proporcionou essa alegria, essa felicidade, esta realização e até mesmo essa sensação gostosa de já ter definido aquilo que seria a próxima área na minha transição de carreira. Isso, para mim, é maravilhoso, ter esse sentimento de que, olha,
é esperar mesmo sair a minha aposentadoria para me dedicar em tempo integral, exclusivamente, a essa nova profissão que eu adquiri. Então, eu sou extremamente grato ao Instituto, a Stephanie e a equipe do IBE, por ter levado isso, está levando isso para muitas pessoas que estão impactando não só as próprias vidas, mas também tendo uma maravilhosa oportunidade de impactar a vida de muitas outras pessoas que estão adoecidas por aí, sem saber o que fazer, sem rumo, gastando horrores com a indústria farmacêutica, né? Sendo que tem algo maravilhoso, simples, mas que, por outro lado, da simplicidade, tem uma fundamentação espetacular, científica, clínica, totalmente comprovada, que dá total credibilidade para aquele que quer se tornar um interoterapeuta, ou até mesmo que não queira se tornar um interoterapeuta, mas que tem dentro de si um desejo de deixar um legado para a humanidade, é aqui a oportunidade. E também mudar a sua própria história, né? Porque é muito gostoso, Stephanie, você ter a oportunidade, como eu estou tendo agora, de dar um relato de que a vida da minha pessoa mudou, que a vida da minha esposa vai mudar e que a vida desses 6 que estão fazendo o tratamento comigo hoje já está mudando e que muitos outros que ainda sequer ouviram falar do IBE e da interoterapia, quando souberem, vão, com certeza, mudar a sua vida pessoal, sua vida na saúde e, quem sabe, a sua vida dali para frente. Paulo, assim, ó, para encerrar, eu queria que você lembrasse do Paulo lá atrás, antes de entrar na formação, sentadinho lá, olhando aquelas aulas, lembrasse daquelas objeções, aquele medo, daquela insegurança, e que você deixasse uma mensagem, não só para esse Paulo, mas para os Paulos que estão nesse exato momento na mesma situação que você, pensando se entram, se não entram, que estão com medo, que estão com insegurança, que estão com várias objeções. Qual que é a mensagem que você deixa para essa pessoa que está ali do outro lado? Ok. Olha, você que está aí do outro lado, inseguro, com incertezas, com medo, pensando talvez até que não tem condição financeira, que vai se apertar financeiramente para ingressar no curso, não tenha medo de nada disso, porque eu sou uma testemunha viva de que algumas destas questões me fizeram ficar pensativo, mas a saúde de alguém muito importante na minha vida estava acima de tudo isso. E digo mais para você, ou vocês que estão aí me ouvindo. A parte financeira, por si só, como foi dito aqui já durante este encontro, em 30 dias você tem muito mais de volta. O curso por si só ele já se paga. De você mergulhar, acreditar que você não está entrando em algo mentiroso, numa falácia, numa enganação, de forma alguma, porque nós temos respaldo de estudos científicos que comprovam por A mais B de que o que é falado no curso é verdadeiro. Você tem vários testemunhos, mais um aqui, que sou eu, que dão toda a evidência de que o protocolo DAMI funciona de verdade pelos benefícios. E o custo-benefício não tem nem o que pensar, porque viver daqui para frente com saúde
com qualidade de vida, não tem preço. Não tem preço. E digo, para finalizar aqui a minha fala, que a questão financeira, por si só, ela se paga. Mas o IBE, ele dá condições, facilitações para a aquisição do curso. Então, a mensalidade, a parcela que você paga, se você for comprar parcelado, em um atendimento que você consiga fechar, você paga tranquilamente tudo isso. E acredite, e mesmo que você que não tenha a segurança de saber, mas será que eu vou conseguir fazer o que o Paulo faz? Eu pensava da mesma coisa, porque eu não era nem terapeuta de área nenhuma. Estou vindo de uma área totalmente diversa. Mas, pela segurança que eu tive, pelos resultados que eu mesmo obtive, e pelos resultados que os meus clientes estão tendo ainda, sem concluir o tratamento total, falo sem medo de errar. Pode entrar, que você vai se habilitar como um excelente enteroterapeuta, uma excelente enteroterapeuta. E você não vai acreditar nos resultados que a sua vida vai alcançar se você entrar nesse curso. Paulo, maravilhoso. Gratidão por tudo, gratidão pelo tempo aí, pela dedicação. Eu que E agradeço. o desejo é que esse vídeo chegue aí ao máximo de pessoas possível, aquelas pessoas que realmente precisam, que precisam dessa transformação, tanto na saúde própria da família, na saúde financeira também, que esse vídeo possa chegar até eles. Então, gratidão mesmo. Gratidão, Stephanie, e toda a equipe do IBE por esta oportunidade. E quero deixar aqui a minha convicção de que, se você me der a oportunidade, voltarei aqui para falar que mais uma pessoa da minha família alcançou os benefícios do protocolo e com outros resultados maravilhosos também que eu possa contribuir futuramente. Com certeza, as portas estão sempre abertas para você. Gratidão. Muito obrigado.